Trabalho temporário e pandemia. Olha só, hein? É um assunto super atual e que vai cair no seu vestibular. Bom, muito prazer. Meu nome é Arnaldo Ridani, sou professor de Geografia e Atualidades aqui do canal GeoAtual. E olha só em que tema quente e super importante. Pode ser que inclusive você esteja inserido ou inserida nessa realidade. Como assim, Arnaldo? O que esse tema vai falar? O trabalho temporário, então, ele se dá por um processo e um histórico de demissões, causados principalmente pela pandemia. Mas para nós começarmos a entender o que é o trabalho precarizado, um trabalho terceirizado e o trabalho temporário, que são três assuntos diferentes que podem estar relacionados, mas têm conceitos e conteúdos diferentes. Então fique ligado e fique ligada. Olha só, aproveita e curta aqui o vídeo, compartilha com seus amigos e suas amigas e também comente o que você achou desse vídeo e se está dentro da sua realidade ou não. Bom, quando você ia ao mercado ou você ainda vai ao mercado durante a pandemia, você percebeu que o número de vendedores nos faróis, vendedores ambulantes e pessoas pedindo dinheiro aumentou exponencialmente? Praticamente em quase todos os semáforos tem pessoas que estão vendendo balas, vendendo água, vendendo alguma coisa ou até mesmo pedindo dinheiro. Principalmente nas avenidas principais, não é mesmo? Onde tem maior circulação de pessoas. Claro, é ali onde você tem a chance de conseguir arrecadar algum dinheiro para sua própria sobrevivência. Isso é resultado da demissão impositiva que a pandemia nos trouxe. Quem são os trabalhadores informais então, Arnaldo? Trabalhadores informais são aquelas pessoas que não trabalham registrado e não têm o seu registro então dentro do seu trabalho. Quem são essas pessoas? Vendedores ambulantes, pessoas que vendem algum item, alguma comida na rua, no farol, trabalhadores de feira livre, por exemplo. São essas pessoas que elas não prestam conta de forma direta para o governo. E olha só então, quem são os trabalhadores formais? São aquelas pessoas que são registradas, que têm a carteira de registro. Então, são aqueles que nós chamamos de CLT, que é contratado nesse regime. Qual é essa diferença então, Arnaldo? Quem é CLT costuma receber melhor. Tem benefícios. Pode ter benefícios como vale transporte, vale alimentação, vale refeição dependendo de quantas horas trabalha dentro do estabelecimento, pode ter auxílio combustível, pode ter algum outro auxílio, por exemplo, odontológico, algum auxílio de saúde. Pode ser que essa pessoa, inclusive, tenha algum outro benefício, que pode ser que a empresa ela dê sim para essas pessoas. Já o trabalhador informal não tem. Além de tudo isso, os trabalhadores registrados, eles também recebem férias, recebem o 13º e é importante, hein? O 13º não é benefício, é um direito. Arnaldo, como assim é um direito e não um benefício? Eu sempre pensei que fosse um benefício. Então, se você dividir todos os dias da semana para descobrir quantas semanas nós temos por ano, você descobre que é o equivalente a 13 meses e não a 12. Por isso que o 13º não é benefício, ele é um direito de quem trabalha. Principalmente quem trabalha como mensalista, recebe um valor por mês. Isso é muito importante porque as contas que chegam na sua casa são proporcionais pelos dias a mais que você trabalha, pelos dias a mais que tem no mês. Então é por isso que você pode ver que tem alguns meses que você tem mais do que 4 semanas, você tem 4 semanas e meio. E isso, lógico, vai alterar sim no seu salário, vai alterar sim nas suas contas. Muito importante também. Quando nós estamos falando sobre todo esse regime, nós temos que lembrar que o CLT ele tem o fundo de garantia e tem também um juros sobre o fundo de garantia. Agora, o que acaba acontecendo? No trabalho temporário, nós não vamos ter esse juros sobre o FGTS, que é o fundo de garantia, e também vai receber apenas o quê? As férias proporcionais. Esse trabalhador ou essa trabalhadora que é formal, viu? Quem trabalha temporário é um regime CLT, mas pela flexibilização, o que acabou acontecendo? Eles não têm também direito ao seguro-desemprego. O que é o seguro-desemprego? Se a empresa demite
por algum motivo que não seja justa causa, o que acaba acontecendo? A pessoa ela não vai ter nenhum seguro para que ela possa sobreviver aí até conseguir um emprego. Lógico, né? Tem pessoas que ficam mais tempo do que o próprio seguro cobre, mas pelo menos o seguro ele pode dar, o próprio nome diz, né? O seguro, pode dar um seguro então para que essa pessoa consiga um emprego em muito breve. Isso é muito importante porque se o Brasil já não remunera bem as pessoas, imagina sem esse seguro. E é por isso que é importante de nós pensarmos que essa situação ela é temporária e esperamos que seja mesmo. Esperamos que isso não seja uma tendência, o que parece que indica que há uma tendência de cada vez mais as pessoas serem contratadas como temporárias. Mas afinal, o que é o trabalho temporário? Pense o seguinte, as empresas antigamente, antes da pandemia, elas já tinham esse regime de trabalho temporário, onde as empresas elas contratam as pessoas por momentos específicos quando a sua produção ou a sua venda não dão conta. Como assim, Arnaldo? Final do ano é o melhor exemplo. Quando no Ano Novo e no Natal nós temos o quê? As lojas querendo contratar mais pessoas, as indústrias querendo contratar mais pessoas porque a economia está mais aquecida, as pessoas costumam comprar mais no final do ano. Então, quando a pandemia ela deu uma flexibilizada, o que aconteceu? As pessoas começaram a gastar um pouco mais. Além de ter tido toda essa demissão, algumas pessoas foram sendo mais contratadas. Essas pessoas contratadas, o que elas fizeram? Elas começaram a fazer a economia girar. Qual que é a grande questão? Elas fizeram a economia girar, mas como teve muita demissão, não dava conta da produção e nem das vendas. A maior parte desses trabalhadores contratados em regime temporário, sim, foram da indústria. Principalmente em 2020. 2021, agora esse vídeo está sendo postado bem no começo de 2021, então nós não temos ainda um número muito fixo, mas é muito provável que esse número de trabalhadores temporários aumente aí ao longo do ano. Grande questão então, você não tem uma segurança no trabalho, assim como nas postagens que você pode ter visto ao longo da semana lá no canal Geoatual, tanto no Instagram como no Facebook. Olha só que importante, então, esse conteúdo que pode sim cair no seu vestibular. Esse estilo de trabalho teve um aumento exponencial ao longo desse ano de pandemia. E é muito importante agora nós definirmos o que é um trabalhador formal do informal. Isso nós fizemos nesse vídeo. Agora, nós precisamos saber o que é terceirização do trabalho e a precarização. Vamos lá. Então, quando nós estamos falando da terceirização, ou seja, nós temos quem vai empregar e também o empregado. Qual é essa situação? Então, quem vai empregar e o empregado são duas pessoas. Só que quem vai empregar não quer contratar esse trabalhador de forma direta. Por quê? Pode ser que esse trabalhador ele seja muito caro para a empresa. Então, o que essa indústria ela faz, ou até o comércio? Vai terceirizar o seu serviço, vai falar, olha, para outras empresas, né? Para essas terceiras empresas, ou terceiras pessoas. Eu tenho X para pagar, então vocês arrumem essas pessoas para trabalhar para mim. Então, essa terceira empresa, o que ela vai fazer? Vai puxar todo o seu banco de funcionários e vai falar, olha, eu tenho esse leque aqui. Aí que há a contratação, então você vai ter uma intermediação, um mediador entre empregador e empregado. Essa é a terceirização. Tranquilo até aqui? Bom, agora que nós entendemos a terceirização, nós precisamos pensar como que funciona o próprio contrato dos regimes temporários. Quem é do regime temporário precisa receber um salário similar com quem trabalha de forma efetiva. Só que qual que é a grande questão? Até aí você tem uma equiparação salarial razoável, só que é terceirizado. Você tem essa ponte entre quem vai empregar e o trabalhador, lembrando que ele é CLT. A grande questão é que se não for nessa ponte de trabalho temporário, aí nós vamos entrar no próximo ponto, que é a precarização do trabalho. A terceirização ela é muito utilizada principalmente para você baratear a produção. As indústrias, elas principalmente utilizam desse meio para se isentar da culpa se contratar, por exemplo, um regime análogo ao escravo. Algumas lojas, inclusive, elas são assim, não é mesmo? Tem aqueles escândalos de trabalho escravo. Por que isso é tão importante? Bom, aí sim elas vão contratar com um valor muito mais barato. Elas não querem ter o vínculo com o funcionário porque se der algum problema, pelo menos não é a imagem dela que está sendo queimada.
Então é muito importante de nós lembrarmos que ela vai baratear sim a sua mão. Qualquer coisa, a culpa foi da empresa terceira que contratou de forma totalmente desproporcional, que desrespeita aos valores dessa empresa que está contratando de forma indireta. Então, esse é um pouquinho do cenário dessa precarização, onde os funcionários eles têm cada vez mais perdido seus direitos. Então, os funcionários agora sim eles têm um ambiente cada vez mais precário. Tem um vídeo, inclusive, no canal que vai falar um pouco mais sobre a precarização. Então vai lá e dá uma olhada. Bom, muito obrigado a você que estava aqui no canal, assistiu esse vídeo até o fim. Nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós veremos outras questões, além de geografia humana, geografia física e também sobre conteúdos muito importantes para o vestibular, através inclusive de notícias, que afinal a geografia ela é muito aplicável ao real. Então nós podemos aprender geografia pro vestibular baseado no quê? Baseado em fatos reais e também em contextos que nós temos aí, que é enorme pelo Brasil e pelo mundo. E falando nisso, né, os conteúdos ficam muito melhores. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Tchau, tchau.